Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A nossa live hoje está top. Um assunto muito bom, bem complexo, mas eu fiz uma pesquisa muito boa em vários sites, em livros, assisti vários vídeos para poder falar sobre esse assunto. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra e a verdadeira ira divina? Aqui quem vos fala é o professor Nelson, pastor Nelson, teólogo, com doutorado em teologia e PhD também. Tem algumas formações teológicas, várias formações teológicas e acadêmicas. E para falar sobre este assunto, eu fiz uma pesquisa muito boa, um apanhado geral, um artigo científico que eu vou passar para vocês. Eu peço que compartilhem com outras pessoas, pois é um assunto de grande utilidade. Pois aprendemos apenas por uma via. Sempre quando fala-se em Sodoma e Gomorra, as pessoas mencionam apenas uma situação, que é uma situação bem complexa e complicada. E é necessário nós estudarmos a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus. E Ezequiel 16:49 diz: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres. Alguns escritos judaicos clássicos enfatizam os aspectos da crueldade e falta de hospitalidade com forasteiros. Nós vamos falar isso durante a nossa live. Uma tradição rabínica exposta na Misná afirma que os pecados de Sodoma estavam relacionados à ganância e ao aspecto excessivo à propriedade, e que são interpretados assim como sinais de falta de compaixão. É o que nós iremos explicar durante 30 a 40 minutos aqui. O estudo sobre o pecado de Sodoma e Gomorra envolve tanto aspectos teológicos quanto aspectos históricos, sociais e culturais, com base nos relatos bíblicos, principalmente no livro de Gênesis, e além de referências que surgem em outros livros da Bíblia. A história de Sodoma e Gomorra tem sido interpretada de várias formas, de várias maneiras ao longo dos séculos, com ênfase nos aspectos morais e espirituais. Eu fiz um apanhado geral em vídeos que eu assisti vários vídeos falando sobre Sodoma e Gomorra, falando sobre o assunto, pesquisei em vários livros, transformei em um artigo científico que eu vou aqui passar para vocês. O contexto bíblico de Sodoma e Gomorra, a primeira parte aí, a narrativa de Sodoma e Gomorra, que encontramos em Gênesis capítulo 18 ao 19, essas duas cidades foram descritas como sendo extremamente ímpias, e o pecado delas foi uma das razões pelas quais o Senhor a destruiu, que não foi apenas um pecado, como as pessoas afirmam.
De acordo com o relato bíblico, a destruição dessas cidades foi um julgamento divino de Deus, né? Um julgamento de Deus, um julgamento divino, por causa dos pecados cometidos por seus habitantes. Em 2 ou 3 vídeos que eu assisti, eu fiz um apanhado geral, e nessas cidades, havia, eu copiei aqui, fiz um resumo, né, além do material que eu tenho aqui no artigo que eu escrevi. Havia muitas festas selvagens, muita selvageria, festas complicadas, festas que eram oferecidas aos deuses pagãos. Também predominava a imoralidade sexual em todos os sentidos, não era somente apenas em um aspecto, em todos os sentidos. E nessas festas, muitas orgias sexuais, sacrifícios de crianças que eram oferecidas aos deuses. Essas crianças eram oferecidas em altares de pedra. Os moradores viviam em uma condição precária. Os ricos dominavam, os pobres eram muito humilhados, e os necessitados eram pessoas consideradas inúteis. Havia templos gigantescos em que eles cultuavam muito ao prazer. Dentro dos próprios templos pagãos, havia muitas orgias sexuais, havendo sacrifícios de crianças, e os prazeres carnais eram notórios. Eram pessoas super arrogantes, uma sociedade apodrecida. Isso é o resumo daquilo que eu assisti em 3 vídeos. Violência dia a dia, de dia e de noite a violência era muito grande. Havia muitas danças sem pudor, danças que incitavam às orgias sexuais. O prazer era a única lei. Essas festas de orgias duravam dias, duravam semanas. O vinho jorrava sem cessar, havia muita embriaguez, porque nessas festas eles ficavam totalmente embriagados e aí praticavam as orgias sexuais, violências sexuais. Deixa eu ver mais. Viver com senso de moralidade era questão de crítica. No caso de Ló, ele era lá perfeito, né? Era caso de chacotas. A devassidão e a violência era forte. Havia muito assassinato, muito espancamento, abusos sexuais, torturas. Quem fazia as festas mais selvagens eram os ricos, e cada um queria apresentar uma festa melhor. Os mais fracos eram descartados. As viúvas eram esquecidas, não eram ajudadas. Os rituais pagãos eram muitos. Aí o maior pecado, vejam que eu fiz um resumo aqui de 3 vídeos que eu assisti, muita coisa, mas eu peguei pelo menos esses pontos principais. Mas o que eu li para vocês aí foi que este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres. Então, queridos, eu fiz aí nesse contexto bíblico mostrando sobre a situação de Sodoma e Gomorra, os pecados que ali aconteciam, que não foi um único pecado. Deus destruiu Sodoma por causa da imoralidade sexual. Não. Um conjunto, todo um conjunto.
A ira de Deus foi sobre todos os moradores de Sodoma e Gomorra. E em Gênesis 18, 16 a 33, nós vemos aí o intercâmbio entre Abraão e Deus. Antes da destruição das cidades, Deus revela a Abraão o plano de destruir Sodoma e Gomorra, devido à grande maldade que lá existia. Abraão, conhecido por sua justiça, intercede pelas cidades, questionando a possibilidade de Deus destruir os justos junto com os ímpios. A intercessão de Abraão é um exemplo do caráter misericordioso de Deus, que aceita a intercessão de Abraão, permitindo-lhe reduzir o número mínimo de justos necessários para evitar a destruição. No final, no entanto, Deus encontra apenas o justo Ló e a sua família. Então vocês observem, nesse resumo aqui já que eu apresentei, vocês já têm uma ideia como eram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Aí em Gênesis 19, nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor visita Ló, que se encontra em Sodoma, e avisa-lhe para fugir da cidade antes que ela seja destruída. Ló e sua família tentam escapar, mas a esposa de Ló, desobedecendo a ordem divina, olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre que caíram dos céus. Então vocês vejam que é um assunto bem delicado, e no próprio capítulo 19 de Gênesis fica claro que havia dois erros graves em Sodoma e Gomorra. Em primeiro lugar, parece que os habitantes daquelas cidades violavam os convidados estrangeiros que passaram por ali. Sim, nos vídeos que eu assisti, as pessoas que vinham de fora, elas eram perseguidas, elas eram maltratadas. Em segundo lugar, a imoralidade havia tomado conta de todo aquele lugar. E a imoralidade tomou conta da cidade. Porém, como eu citei para vocês aqui, não é apenas um pecado ou dois pecados, mas é todo um contexto que nós devemos entender e buscar entender o porquê foi destruída. Por meio do profeta Ezequiel, Deus fala dos pecados que causaram a destruição dessas cidades. Sodoma e Gomorra, Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidavam dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Eu as destruí, como você sabe muito bem. Ezequiel, capítulo 16, 49 e 50. E além disso, os tipos de imoralidade sexual proliferaram nas cidades. Os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos que foram visitar Ló, que é algo absolutamente repugnante aos olhos de Deus. E não houve jeito, e Deus fez descer fogo do céu. Mas observem que é todo um contexto, é toda uma história. O pecado de Sodoma e Gomorra, o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra é amplamente discutido na Bíblia e diversos tipos de transgressões. Imoralidade sexual e a interpretação tradicional do pecado da imoralidade sexual de Sodoma está centrada na imoralidade sexual. Havia violação sexual, estupro, incesto e por aí vai. E outros mais. Violência e injustiça social
No entanto, a Bíblia também destaca que as cidades eram conhecidas pela violência e pela falta de hospitalidade. Nos vídeos que eu assisti, falou muito sobre a violência. E diz que durante o dia havia um comércio muito grande, vendia-se muitas coisas, caríssimas, perfumes, tapetes, etc. Mas durante a noite, todo aquele local que havia muita gente na feira, transformava-se então em um ambiente de violência, de muito assalto, de muito roubo, de muita prostituição, e os estrangeiros que ali chegavam, eles não eram bem recebidos, eles eram violentados. E o livro de Ezequiel, vou citar mais uma vez, 16, 49 e 50, apresenta uma explicação mais ampla para o pecado de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram soberbas, alimentavam-se de pão à farta e tinham em abundância a tranquilidade, mas não assistiam ao aflito e ao necessitado. Quer dizer, só pensavam nelas, não estendiam a mão para aquele que necessitava. A falta de solidariedade, a corrupção social, a negligência com os necessitados também são listados como pecados graves. A cidade era caracterizada pela injustiça social e pela opressão das mais vulneráveis possíveis. O que não é diferente de hoje em nosso mundo, em nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso Brasil. Vai aí meditando, vai aí pensando. Idolatria e rejeição a Deus. Sodoma e Gomorra também foram envolvidas em práticas de idolatria, idólatras, rejeitando o culto ao Deus verdadeiro, e em vez disso seguiam práticas religiosas corruptas e imorais, como foi o caso de muitas cidades antigas no seu contexto. E vocês vejam que naquela época havia até as prostitutas cultuais dentro do templo. E Sodoma e Gomorra não foi diferente. A idolatria era muito grande. Qual o significado disso e as interpretações teológicas? O pecado de Sodoma tem sido objeto de muitas investigações teológicas ao longo da história. E as interpretações mais comuns que eu pesquisei, o julgamento divino pelo pecado, o evento da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, é frequentemente vistas como uma demonstração do juízo divino sobre a imoralidade e o pecado. E o pecado aí então envolve todas essas coisas que eu já mencionei para vocês. A destruição é um exemplo do caráter de Deus, que Deus é santo e que ele não pode tolerar o pecado, mas também a sua misericórdia, pois ele oferece uma oportunidade de arrependimento, como nós vimos na intercessão de Abraão. Mas porque Deus aplica essa justiça, essa ira divina, para que não prolifere mais. Evidentemente, Deus falou de várias formas e de várias maneiras, como Ele fala conosco hoje. Compartilhe aí, pessoal, com outras pessoas. Joga aí o coraçãozinho também. Hoje não é diferente. E Deus vai nos dando oportunidade, até o momento que Deus permite uma grande catástrofe, uma grande destruição. Aí a pessoa diz assim: não, é porque o homem está desobedecendo a natureza. Concordo plenamente. Mas lembrem-se da pandemia. Lembre-se do tsunami. A ira de Deus sobre a terra.
E eu me lembro que antes da pandemia, Deus me usou em profecia, falando tal qual aconteceu. Deus me usou também falando do tsunami. Não somente a mim, como várias pessoas. Vejam bem, além do julgamento teológico, a história de Sodoma e Gomorra pode ser vista como uma crítica às sociedades que negligenciam os valores da justiça, os valores da compaixão e da fraternidade. A mensagem implícita é que a sociedade deve tratar as pessoas com justiça, especialmente os mais vulneráveis. Aí é que deve entrar a ação da igreja. Mas muitos líderes da igreja, estão simplesmente arrecadando para o bel prazer deles. Seus grandes apartamentos em Miami, iates, suas fabulosas mansões, enquanto os vulneráveis que levam o seu dízimo, que levam a sua pequena oferta, estão sofrendo. Deus vai puxar o tapete e já está puxando. Vejam bem, o pecado de violência era muito grande, e nos tempos modernos, estudiosos e teólogos muitos afirmam que o pecado de Sodoma se reduziu justamente por causa da imoralidade sexual. Mas não é apenas isso. Envolve todo um contexto, envolve toda uma situação, envolve a violência, a injustiça social, não ajudar ao necessitado, oprimir os pobres, oprimir os estrangeiros, oprimir as viúvas. Vejam bem, quais são as lições que nós podemos tirar para a atualidade? A história de Sodoma e Gomorra oferece várias lições. O julgamento divino é real e deve ser levado a sério. As pessoas estão brincando com Deus. E de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. A necessidade de viver em justiça, amor ao próximo, a solidariedade, especialmente para com os mais necessitados. A violência e a falta de misericórdia são pecados que trazem sérias consequências, graves consequências. O arrependimento e a intercessão pode mudar o curso dos eventos, mas é necessário que haja uma mudança genuína em nossos corações. É necessário que haja um verdadeiro arrependimento, uma confissão nacional. Como Neemias disse, nós pecamos, mas nós queremos reconstruir a cidade. E se levantaram opositores lá na época da reconstrução dos muros de Neemias. Mas ele foi corajoso e seguiu em frente. A causa principal da destruição de Sodoma e Gomorra, justamente descrito na palavra de Deus, na Bíblia, são esses pecados aí que nós falamos. Todos esses pecados. E a narrativa bíblica é bem clara. Não foi por um pecado que Deus destruiu as cidades, mas por vários pecados. A violência sexual, Gênesis 19, 4 a 5, a história descreve os habitantes de Sodoma tentando abusar sexualmente dos dois visitantes que eram anjos, que haviam ido até a casa de Ló. A tentativa de violência sexual pelos homens da cidade contra os visitantes, porque eles eram acostumados a violentar as pessoas que chegavam na cidade. Aí foram lá na casa de Ló e queriam violentar até os anjos. Aí nós temos aí essa violência sexual pelos homens da cidade contra os visitantes é frequentemente interpretada
como manifestação de pecado sexual. E nós observamos muito bem isso na palavra de Deus. A tentativa do abuso sexual, neste caso, é um reflexo de uma violência extrema, de falta de hospitalidade, porque eles não queriam hospedar. E valores muito importantes nas culturas do Antigo Oriente Próximo. O contexto de violação e as normas da hospitalidade é significativo, pois os hóspedes eram sagrados. E quebra dessas normas resultava em grandes consequências. Nesse sentido, o ato não é visto apenas como uma imoralidade sexual, mas a quebra da norma e os outros pecados. Aí nós temos aí, como nós já falamos, Ezequiel 16, 49 e 50, essa falta de justiça social. As cidades eram descritas como soberbas, egoístas, indiferentes ao sofrimento dos necessitados, à opressão dos pobres, a negligência com os necessitados e a falta de compaixão, indicativos de uma corrupção social mais ampla que contribuiu para o juízo divino. É o que está acontecendo hoje, pessoal. Não é diferente. Isso nós vemos até mesmo dentro de muitas igrejas. Vemos aí a idolatria, já falamos sobre a idolatria. Orgulho e soberba. E o que é que nós podemos fazer com isso? Orar e pedir a misericórdia de Deus e mudar a nossa atitude na época atual. Veja, a falta de compaixão foi muito grande. Aí nós vemos aí o episódio de Gênesis 19, quando os habitantes de Sodoma tentam buscar sexualmente os dois anjos, né? Tentam abusar, eles queriam abusar. O que é que acontece? Os anjos cegou todo mundo. E a falta de hospitalidade, deixa eu ver mais aqui, o que é que eu posso falar? A razão da destruição desses pecados, o orgulho, a arrogância, a negligência. E o Novo Testamento também faz referência a Sodoma, mas a ênfase não está exclusivamente no pecado sexual. Mateus 10, 15, Lucas 10, 12, Jesus menciona Sodoma como exemplo de juízo para as cidades que rejeitam a mensagem do Evangelho, indicando que a falta do arrependimento e a aceitação da palavra de Deus leva essas pessoas a terem um comportamento imoral, um comportamento ímpio. E o que é que nós precisamos? Nos converter diante de tudo isso, nos converter diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que a espada de dois gumes. E quem rejeitar a mensagem da salvação se perderá, como Sodoma e Gomorra. É preciso colocar Cristo em nossos corações. É preciso nós pensarmos em uma mudança. Nós precisamos de uma mudança, porque no dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Mateus 10 e 15. Então, Sodoma e Gomorra representam, na realidade, o que há de pior na humanidade. Como é que nós estamos vivendo hoje? Como está a nossa sociedade na época atual? Estou chegando aqui à reflexão final. Eu não diria conclusão, porque não há uma conclusão para esse assunto, mas uma reflexão final. A história de Sodoma e Gomorra deve servir como um poderoso lembrete da natureza de Deus como justo e misericordioso, mas também como aquele que julga o pecado. Deus não tolera o pecado. O relato oferece uma advertência contra os pecados da imoralidade, da opressão, da violência, da injustiça
e ao mesmo tempo destaca o valor da hospitalidade, da solidariedade, da justiça moral. Para muitos, as lições aprendidas com a destruição dessas cidades permaneceram extremamente relevantes para os tempos atuais, desafiando as sociedades a refletirem sobre seus próprios comportamentos e valores. E nós, como cristãos, devemos, presente, mais do que nunca, refletir sobre tudo isso. Como está sendo a nossa vida? Como nós estamos trabalhando na obra de Deus? O que é que nós estamos oferecendo para o nosso próximo? Como nós estamos ajudando o nosso próximo? Não adianta você orar bonito, pregar bonito, dar o teu dízimo e a tua oferta e não ajudar aquele que está necessitado. Esses elementos fazem Sodoma e Gomorra uma história com muitos ângulos de interpretações e de reflexões. Ao mesmo tempo, é um convite para que nós possamos refletir sobre a condição humana, o pecado e a necessidade de viver segundo a justiça e a compaixão de Deus, que são fundamentais, tá? Fundamentais. O exercício do amor é fundamental. Embora a violência sexual contra os visitantes seja um elemento importante na história de Sodoma e Gomorra, a Bíblia indica que a razão da destruição é uma série de pecados. Aqui eu estou concluindo, né? A violência, a soberba, a negligência, a arrogância, a negligência com os necessitados, a falta de justiça social, falta de amor. O amor está esfriando. Porquanto a violência sexual pode ser um elemento simbólico, importante na narrativa, mas a destruição de Sodoma e Gomorra deve ser vista em um contexto muito mais amplo, que aborda a falta de justiça, a falta de amor, a falta de compaixão. Ajudar os pobres e os necessitados. E para esse entendimento é importante que nós reconheçamos o nosso pecado. Que nós reconheçamos como nós estamos servindo a Deus. Ou simplesmente estamos apegados a uma placa de igreja. Eu não ajudo fulano porque é de outra igreja. Quem é o nosso próximo? Não é verdade? Quem é o nosso próximo? Então, gente, eu fiz uma pesquisa aí com várias referências, vários versículos bíblicos, vários livros da Bíblia, fontes acadêmicas e comentários bíblicos. Não vou citar aqui, mas foram vários. Eu tenho aqui o material em PDF. Se alguém quiser, pode me pedir que eu envio, tá? Não cobro nada. Dá de graça o que de graça recebeste. Artigos acadêmicos, vídeos que eu assisti. Compreenderam agora qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Vários. E o juízo de Deus está sobre a terra. E o juízo de Deus está acontecendo. O povo não quer saber de Deus. O povo só quer saber de orgia. E a Bíblia diz como foi nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, assim será na época final. Nós estamos vivendo os momentos finais. Carnaval está aí. É muita orgia, é muita coisa. Como está a tua vida diante de Deus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu peço perdão, ó Deus, pelas minhas falhas e negligência. Eu também quero te pedir perdão pelos pecados dos meus amigos que estão aí na live. Mas que cada um, Senhor, possa reconhecer que necessita de uma mudança, necessita de uma transformação. E que nós possamos reconhecer o nosso erro. E que possamos mudar, Senhor.
mudar o nosso coração, que nós possamos mudar de atitude. Meu querido, minha querida, faça uma análise interior, faça uma análise introspectiva. Introspectiva é de dentro para fora. Como tem sido a tua vida nos últimos momentos? Tem agradado a Deus ou não tem agradado? Se não tem agradado a Deus, então o Senhor está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero entrar na tua vida. Procure uma igreja que você goste, uma igreja séria, que tem muitas igrejas aí que só quer o teu dinheiro, tá? Sou totalmente contra isso aí. E aceite a Jesus como teu Salvador. Não aceite a placa de uma igreja não, viu? Eu já tive placa de igreja no meu coração. Graças a Deus, hoje eu estou livre desse legalismo e dessas placas que muitas vezes colocam você dentro de um quadrado e não deixam você olhar por vários ângulos. Mas procure uma igreja séria. Aceita Jesus nesta live. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. O mais ele tudo fará. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, que você pesquise mais sobre isso. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe e que Deus te guarde neste período de carnaval. Em nome de Jesus. Amém.